Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, Matematrix na área. Eu, professor Gilberto, vou te acompanhar agora nos estudos de funções trigonométricas, a continuação, sim, função trigonométrica. Pessoal, e aqui eu tô fazendo o ciclo trigonométrico aqui, tá? Eu tô usando o programa, pessoal, se vocês quiserem usar esse programa em casa, fazer suas contas, um exercício, depois tirar foto e mandar para mim, vocês também podem fazer, tá? O programa que eu estou usando de computador é o OneNote, que vem no pacote Microsoft, tá bom? Beleza, então vamos lá. Ó, galera, eu estou acabando de montar meu ciclo trigonométrico aqui. Deixa eu só mexer na exibição e vou deslocar esse ciclo um pouquinho para o lado. Tá aqui. Tá, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu estou acabando de preencher. Eu coloquei o ângulo aqui de zero, está muito em pé. Vamos lá, vamos organizar isso aqui. Selecionar. Clico aqui. Pronto. Vamos fazer um novo aqui, tá? Então, ó, esse pontinho aqui, pessoal, corresponde, ó, que eu tô com o mouse aqui em cima, ele corresponde ao 0 ou 2π, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 0 graus. Tá bom? Aqui lembrando que π sobre 4, pessoal, é 45, tá? O π, quando fala de ângulo, quando a gente está analisando o ciclo trigonométrico, esse π aqui tem um valor de 180. Se você dividir 180 por 4, você vai achar o 45, tá bom? Aqui quando ele está em pezinho, ó, eu não coloquei, vamos colocar comigo, é o π sobre 2, ou seja, 90, tá? Pega o 180 dividido por 2, dá 90, tá bom? Aqui eu coloquei o 3π sobre 4, aqui eu coloquei o π, tá bom? Tô vindo marcando os pontos aqui primeiro para a gente poder trabalhar. Aqui eu marquei o 5π sobre 4 e aqui é onde está o 3π sobre 2. E agora eu tenho que marcar esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, vou traçar uma linha imaginária como se estivesse no meio, né? Porque eu estou procurando um ângulo de 45. Se isso aqui é 90, por que é 90, professor? Porque, ó, 1/4 de volta, 90, meia volta, 180. Aqui, ó, 3/4 de volta e aqui a quarta, o quarto que a gente fala, né, que completa a volta, né? E aí eu tô analisando ele no meio, tá? Por isso que isso aqui é 90. Então no meio aqui é 45. Aí como que eu faço, ó? Eu tenho que descobrir qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Se eu tivesse a volta completa eu teria 2π, só que eu tenho que subtrair 45 graus. Tá? Então vou colocar um 4 aqui. E aqui quando não tem nada é 1. Se tivesse 4 me agradaria muito. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Ó, uma vez 4, 4. Duas vezes 4, 8. E aqui o π. Tá bom? Aí eu venho e subtraio aqui, ó. Bom, agora os denominadores são iguais. Eu só faço a continha ali, ó. 8 eu tiro 1. Fica 4 sobre... Fica 7π sobre 4. Então vou colocar aqui. Analisei aqui. Ponto. Vim. Coloquei o meu aqui. Tá bom? Então, pessoal, a nossa brincadeira agora vai identificar a função seno. A gente vai falar sobre a função seno. Então vamos lá, para começar a nossa brincadeira e falar sobre a função seno. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, pessoal, primeiro eu vou analisar o ângulo, né? O meu gráfico aqui, meu círculo trigonométrico, tá? Ó, no meu círculo trigonométrico eu vou colocar aqui, tá bom? Aqui sempre é seno, para quando tá em pé, que a gente chama de sem sono. Eu vou falar que é seno de x, tá bom? Meu x ficou meio feinho, mas aqui vamos dar uma melhorada nele. Ixi, piorou. Mas vou deixar ele aí. Seno de x, tá bom? Então o que acontece, ó? Tô falando de seno de x, eu tô falando do ângulo y, se você olhar no plano cartesiano, né? Só que aqui o ângulo y virou seno. Então eu vou ter que analisar, pessoal, ó, aqui a origem dos espaços é 0, tá? Então eu vou ter que analisar quando ele anda nesse círculo trigonométrico, qual é a altura que eu vou atingir aqui, ó. Qual é a altura? Eu posso vir no 0, posso vir no -1. Lembrando que no círculo trigonométrico, o raio, que é a distância que vai do centro a qualquer ponto dessa circunferência aqui, vale 1. Então nós estamos trabalhando com um raio 1. Se a gente está trabalhando com um raio 1,
Daqui já vem a primeira situação, né? O primeiro entendimento que a gente vai ter é raio 1. Então que interessante, aqui é o 0, chega no máximo 1 e chega no mínimo aqui, ó, em menos 1. Que foi o que eu conversei com vocês na outra aula. Quando você está analisando o eixo Y e você acha esse intervalo aqui, ó, vertical, você está achando o quê? A imagem, tá? Então a imagem da função seno você já sabe, ó. Se te perguntarem qual que é a imagem da função seno, você coloca assim: a imagem da função seno vai ser um intervalo entre 1 e menos 1. Daí você coloca assim, ó. Aí você escreve bonitinho, tá bom? Como é y, ó, y pertencente aos reais, tá ok. O y, ele tá nesse intervalo. Ele é maior igual a menos 1 e ele é menor igual a 1. E aí você fecha, ó. Você acabou de escrever o conjunto domínio, tá bom? Você viu como foi simples? Beleza. Mas não é isso o intuito da nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje é jogar isso no círculo trigonométrico. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado. Dá. Você também. Bora. Isso. Beleza, pessoal. Então eu vou falar aqui, ó. Vou estabelecer alguns ângulos. Vamos colocar aqui então o seno. Vamos escrever aqui, ó. Vou vir aqui, como eu tô com a tela quadriculadinha, não sei se vocês perceberam, tá em azul quadriculado, tá vendo? Eu vou colocar aqui o seno de x, e aqui eu vou colocar os ângulos correspondentes. E de cima eu tô falando de ângulos, tá? Ângulos, aqui. Ângulos. Ficou bem pequenininho. Tá? Agora vamos pro próximo. Π sobre 4. Vou colocar aqui, ó. Π sobre 4. É sempre bom fazer essa tabelinha, tá? Π sobre 4. Olha, ele subiu esse tanto aqui, ó. A gente lembra quanto que é esse π sobre 4? É 45. E 45, seno e cosseno são iguais. Lembra que eu fiz o todo mundo 1 e 2, 3 e achei raiz de 2 sobre 2? Tá bom? Beleza. Aqui próximo, pessoal, o próximo ponto, eu estou indo no sentido anti-horário, tá bom? No próximo ponto, pessoal, aqui eu vou achar quando o seno ele chega no primeiro andar, tá? Ó, lembra que a gente falou que era 1 na imagem? Então, ó, atingiu o primeiro andar. Então, vamos lá, seno de 90, o seno de 90 vale 1. Aí você pega, você vem e desce um pouco, tá bom? Aqui a gente vai ter o seno de... Você pega 90. E aí eu fiz o que? Somei 45, tá? 3 quartos de π aqui, ó. 3π sobre 4. 3π sobre 4. Qual que vai ser o valor? Aqui não mostra, mas o seno de 45 aqui, que é π sobre 4, e 3π sobre 4, eles estão na mesma altura aqui, tá? Apesar de estar em quadrantes diferentes, eles estão na mesma altura. Então, o valor do seno, né, que vem do zero até a altura deles, né, esse valor do seno é igual para os dois, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no π, ó. Π. Quanto que vale o seno de π? Vou colocar aqui, ó. π. Tá bom? Π, você concorda que o 0 e o π, ó, o 0 e o π vai ter o mesmo valor de seno, né? Na verdade, ele não saiu do térreo, né? Ele teve só um deslocamento horizontal, ó. Se você for analisar, então, o valor vai ser para os dois 0. Se a gente já colocou no ângulo 0, 0, agora aqui no π a gente vai colocar 0 também. E percebam que quando for 2π, porque qual é a diferença em relação ao 0 aqui e o 2π? Lembra que eu já tinha contado para vocês? Imagina que esse 0 aqui seria o cara que está aqui para dar volta, tem essa circunferência, o cara tem que dar volta, ele abaixa para amarrar o tênis. Enquanto isso, uma outra pessoa vem aqui e dá a volta completa. Você concorda que quando ela der a volta completa, eles vão chegar, vai estar os dois, um do lado do outro?
Só que um não saiu do lugar e o outro completou a volta, apesar de estar no mesmo ponto, tá bom? Então o 2π vai ter a mesma medida, tá? Quando a gente for ver. E vamos lá, pessoal, e vamos fazendo aqui. Deixa eu colocar um pouquinho pro lado. Isso, vou colocar mais um deslocamento aqui, ó, perfeito. E aí a gente vai continuar aqui nosso raciocínio, a gente vai continuar nossa volta, a gente vai chegar aqui, ó. Chegamos no 5π, próximo 5π sobre 4. Tá o 5π sobre 4 aqui, que interessante. Pessoal, ó, pensa comigo, vê se você concorda comigo, ó. Quando a gente subiu do zero e foi até a metade, a gente andou 45. A gente achou a raiz de 3π sobre 2, que é de 45. A gente sabe do todo mundo 2, 3. Tá bom? Agora, ó, vai ter esse mesmo deslocamento, essa mesma medida, porque ó, daqui para cá vai andar 45 também. E aí o que acontece? E essa altura aqui para subir vai ser a mesma altura para descer. Então, ó, vai ser o mesmo valor. Só que, porém, pessoal, vai ter uma alteração só. Ó, como a gente está falando de descida, que ele desceu, a gente está falando de subsolo, a gente tem que colocar o sinal de negativo. Lembra que o subsolo é -1, não é? Ó, se atingiu aqui tudo, é -1. Só que como ele está aqui, ó, ele parou aqui, ó, nessa distância aqui, ó, vou fazer até um pontinho aqui, ó. Ele não chegou, né? Tanto para esse ângulo quanto para esse ângulo, ele não chegou lá embaixo. A gente já sabe que essa medida é raiz de 2 sobre 2. Então, ele não chegou, mas ele está indo, ele está descendo. Ó, ele já não está mais no subsolo, ele está descendo. Por isso que a gente coloca negativo para os dois, tá? Para você não confundir. Ou você pode, tem gente que ensina assim, ó, você olha a ponta dessa seta aqui, ó. Se você olhar a ponta dessa seta, o primeiro quadrante e o segundo quadrante, o valor de seno é positivo. E o terceiro e o quarto é negativo. Eu não gostaria que você decorasse, e sim você entendesse o sentido. Toda vez que você vê a setinha para cima, os dois primeiros são positivos e os outros dois são negativos. Tranquilo? Assim você não precisa ficar decorando qual quadrante é, tá? Não perca tempo. Vamos lá agora para o 3π sobre 2. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, pessoal, o 3π sobre 2. Bem tranquilinho, tá? Olha, se a função seno, né, a função trigonométrica aqui seno, está considerando o raio 1 aqui, ó, 1 positivo, esse raio também vai ter a mesma distância aqui, ó, 1. Só que aqui embaixo vai ser o que? 1 negativo, ou seja, foi para o -1, chegou no primeiro subsolo, tá bom? Coloco aqui no primeiro subsolo. Tranquilo? Vamos lá, vamos voltar para cá. Esse aqui, ó, 7π sobre 4, como está na mesma linha do 5π sobre 4, eu vou colocar o mesmo valor também. Então vamos colocar lá, ó, menos raiz de 2 sobre 2 no 7π sobre 4. Então vamos colocar aqui um 7, vamos colocar aqui um π e vamos colocar aqui sobre 4. Tranquilo? Para terminar, a gente tem a volta completa. O rapaz está correndo, chegou aqui e completou. Olha que barato, ele completou. Então ele deu 2π, ele deu uma volta 360 graus, tá? Irradiando 2π. Isso, quase que eu não consigo colocar. Então, qual que é o valor de seno? Eu volto a dizer, ó, o deslocamento foi horizontal, não foi um deslocamento vertical. Como seno, eu só analiso o deslocamento vertical, não teve, se não teve é 0. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer a função. Qual é a ideia da função, pessoal? A função seno, a gente está analisando aqui isso na primeira volta. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma regrinha para na hora da gente montar essa função seno, tá? Então vamos lá, vem comigo. Eu vou pegar uma linha aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar ela bem certinha, que se não conseguir eu vou alinhar ela. Deixa eu dar
o zoom. Vamos lá no exibir e dar o zoom para ver se vai ficar. Tá perfeito. Volto no meu zoom. Beleza. Pessoal, agora o que eu fiz? Eu peguei esse eixo aqui, ó, e vou deslocar para cá. E aí eu vou abrir ele e vou continuar para te mostrar como que se faz a função. Eu quero montar a função em casa, não sei. Então a gente vai fazer tudo aqui à mão, entendeu? Qual o intuito de você fazer à mão? É que você fazendo à mão, você vai entender o funcionamento dela. Aí depois você pode jogar no GeoGebra, em outros aplicativos, enfim, que ensinam, tá? Deixa eu continuar aqui. Ó, então aqui é o seno, tá bom? Só que agora, pessoal, quando você joga aqui, eu quero que você primeiro abandone essa ideia de que o eixo agora, esse eixo é seno. Agora não, esse eixo vai voltar a ser Y e aqui vai voltar a ser X. Ou seja, eu voltei para o plano cartesiano, tá? Isso faz uma diferença muito grande, tá bom? Não estou analisando mais o seno como eixo. Primeira coisa. E aí, pessoal, eu vou marcar aqui em vermelho. Posso marcar em verde aqui. Eu vou marcar em verde quais são os pontos que a gente vai usar, tá bom? A gente vai pegar o que? É como se você pegasse uma tesoura e cortasse aqui onde está meu mouse, tá? E eu vou posicionar o 0 aqui, ó. Eu vou colocar 0 com 0, tá bom? Colocar 0 com 0. Então, ó, eu vou até fazer um pontinho verde aqui, ó. Vamos ver? Acompanha aqui, pessoal, ó. Esse aqui é para representar o 0. Eu vou colocar aqui, ó, na origem dos espaços, ó, onde x e y é 0. Certo? Eu fiz o meu primeiro pontinho. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou pegar o meu π sobre 4 aqui, ó. Meu π sobre 4, eu vou colocar nessa medida aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó, meu π sobre 4 vai ser o segundo aqui, tá bom? Se eu der o zoom, acho que ficou horrível isso aqui. Peraí. Eu quero dar um zoom que eu quero ver essa... Nossa, tá saindo fora, né, o ponto. Trabalha com zoom, então. É bom de você trabalhar com esse programa Note, que dá pra você dar o zoom, voltar. Enfim, deixa eu... Vou fazer aqui, ó, desenho. Certo. Pronto. Vamos dar o zoom aqui, vamos colocar aqui o π sobre 4, ó. Ficou mais bonitinho, né? Tá, meu π sobre 4 tá aqui. Então eu vou marcar ele aqui. Eu não vou marcar aqui agora não, porque eu acho que se eu marcar depois na hora de eu fazer a função vai enroscar, né? Mas enfim. O próximo aqui, pessoal, ó, o π sobre 2. Vou colocar aqui o π sobre 2, ó, tá aqui, ó. π sobre 2. Ficou muito em cima. Volta. Às vezes eu coloco para voltar, para não apagar, e ele apaga os outros dois. Aqui. E vou colocar aqui, ó. Tá bom? Então, ó, esse aqui, ó. Eu vou colocar bem pequenininho, se precisar apagar na hora de fazer o gráfico, eu apago, tá? Esse aqui é o π sobre 4. Esse aqui é o 0. Nossa, o meu 4 quase não sai. Agora ficou um monstro. Aqui vai estar o meu π sobre 4. Ó, que beleza. Nossa, agora eu caprichei, hein? Aqui vai estar o meu π sobre 2. Não tá ficando bonito. O próximo aqui, pessoal, eu vou pegar o meu 3π sobre 4. Vou colocar aqui, ó. O meu 3π sobre 4. 3π sobre 4. Tá? O próximo aqui, ó, que eu vou colocar. Quem vai ser? Vai ser o meu π. O π tá aqui, ó. Que corresponde ao 180, né? A metade da volta. Nossa, esse parecendo um boneco aqui. Meu Deus, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Isso, acertou. Apagou até o gráfico. Volta, gente. Aí. Tentar apagar isso. Ah, ele não vai. De novo. Essas coisas. Por isso que eu edito as coisas só, pra não ficar. Senão o vídeo
essas minhas tentativas de acerto aqui, o vídeo fica umas 2 horas. Perfeito. Vamos lá. Então aqui é o π. Deixa eu calibrar a mão aqui. Π sobre... Não, aqui é π só. Então tira o... Isso, aqui é π. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui, ó. O próximo, vou colocar aqui, ó, 5π sobre 4. Vamos colocar aqui o 5π sobre 4. Se o vídeo ficar muito grande, pessoal, eu vou subir pro YouTube mais de um vídeo, tá? Aí vocês procura lá, vou colocar parte 1 e parte 2. Você procura para pegar a explicação final. Ó, aqui, pessoal, 3π sobre 2. 3π sobre 2. Aqui, pessoal, ó, 7π sobre 4. 7π sobre 4. E aqui por fim eu vou colocar o 2π, ó, 2π. Perfeito? Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou contar aqui, ó, 2 coluninhas, 1, e vou colocar o 2, tá? Vamos colocar aqui, ó. Contei as coluninhas. Então, ó, aqui, ó, vai ser o meu 1, tá? No eixo Y. Beleza? E aqui, ó, se eu coloquei 2 quadradinhos e coloquei 1, eu vou colocar 2 quadradinhos aqui e vou colocar um menos 1. Tranquilo? Então, qual que vai ser a minha brincadeira, ó? O meu, como tá bem curtinho, pode ser que fique meio comprimidinho, tá? Eu vou procurar aqui nessa tabela aqui, deixa eu diminuir, eu tenho que agora dar uma diminuída no zoom pra gente ver a tabelinha. Aê. Opa, aí ficou perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou anotar onde está 0, onde está 1, ó. 0, tá vendo? 0, tá 1, menos 1 e 0. Vou usar esses caras. E aí eu vou fazer a minha função seno, que eu acabei de cortar aqui, onde está meu mouse, eu vou cortar e esticar isso aqui, tá bom? E eu vou colocá-la em outra cor. Vamos lá, vamos ver uma cor aqui para ficar bem... para aparecer bem, destacar. Vamos escolher o vermelho. Então vamos lá, vamos escolher o vermelho. O que eu vou fazer, ó? Quando não tá no 0, eu não venho do 0 π. Quando tá no ângulo 0, ó, no grau 0, ó o que acontece, ó. Tô aqui, eu tô analisando o grau, tá, pessoal? E nesse sentido aqui, ó. E depois eu vou falar para vocês o porquê, porque isso aqui é muito importante guardar o sentido, tá? Eu não tô no 0, no grau 0, o ângulo também vai ser 0. Então meu seno não pode começar aqui em cima, ó. Meu seno começa embaixo, ó. Se é ângulo 0, ó, não teve altura. Então meu seno começa aqui embaixo, beleza? Aí meu seno vai subindo. E quando ele atingir, ele vai atingir o 1 quando for 90. Ó o 90 aqui, ó. Então eu tenho que fazer mais ou menos uma coisa assim, ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e... vou fazer um monstro. Oh, meu... Isso. Nossa. Ficou meio tortão, mas tá bom. É um esboço, tá? Aí o pessoal fala assim... Professor, tem que ter perfeição no gráfico. Não precisa, tá bom? Beleza, ó, então, ó. Eu subi no 1, ele veio meio tortinho assim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Porque esse foi terrível. Vamos lá. Vamos ver se sai assim... eu estou usando aquela mesa digitalizadora, pessoal. Por isso que às vezes o meu traço assim, com a mesa digitalizadora ainda não saiu legal. Imagina sem essa mesa digitalizadora, se fosse só com o mouse. Aí eu entendo assim, né? Se você falou, professor, não dá para usar esse programa não, porque é difícil. Tá bom. Pessoal, ó, então, ó, o que eu fiz, ó? Fui subindo, cheguei no 1, ó, cheguei no 1 quando deu 90. Agora, ó, eu tenho que voltar pro 0, ó. Tenho que voltar pro 0. Vai voltar pro 0 quando for π, quando for 180, que o π agora tá representando o ângulo. Ó, meu π tá aqui, ó. Então aqui eu tenho que descer. Praticamente eu vou fazer tentar fazer quase esse mesmo
movimento aqui, ó, para construir a minha senoide. Nossa, gente, monstroide. Volta. Vamos lá. Agora aqui, toda a minha aula de artes envolvida. No finalzinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Piorou. Às vezes para consertar piora, né? Mas eu vou deixar assim, tá? Porque a ideia é a gente construir mais ou menos a nossa senoide. Vamos lá, pessoal, ó. Então eu voltei pro zero. Olha aqui, ó. Zero no pi, ó. Pi eu voltei pro zero. Tranquilo? Estou analisando aqui em cima ângulos e aqui números. O que eu vou fazer agora? Eu tô no zero, tô no pi. O próximo, eu vou ir para o menos 1. Então, ó, vou marcar mais ou menos o menos 1. Quem que vai ser o menos 1? 3π sobre 2. Achei aqui o gráfico do 3π sobre 2. Vou marcar o pontinho aqui. Então, é aqui que eu tenho que chegar. Então, vamos lá. Saindo daqui do zero. Ai, meu Deus, zero. Ele veio reto. Não era para vir reto, era para vir meio curvado. Deixa eu refazer. Tá? Marquei o ponto aqui. É que eu tenho até uma dificuldade de fazer esse negócio aqui. Peraí, deixa eu ver. Nossa, olha onde é esse aqui aí. Volta. Professor, quantos erros e tentativas? Eu vou cortar tudo no vídeo. Não gostei tudo. Não gostei. Assim. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tô aqui no menos 1, tá? Eu tenho que ir pro zero. Ó, e o zero é no 2π, ó. Eu venho aqui, ó. Vamos lá. Cheguei. Pessoal, aqui tá feita em vermelho, então eu vou ver se eu dou um zoom aqui para você observar um pouquinho mais o que eu acabei de fazer aqui. Ó, aqui então, pessoal, deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom, senão você não consegue enxergar nada. Ó, aqui tá feita a minha senoide. Volta aqui. Aqui está feita a minha senoide, tá, pessoal? Então, agora a gente vai fazer a interpretação da função seno, da gente tentar mais ou menos ver o que acontece. Ó, você percebe que a função seno, então, quando chega no 1, ela tem o máximo dela, né? A gente pode falar que é o pico, tá? E aqui, quando você tem o mínimo, que é o menos 1, a gente pode falar que é o vale. E o que acontece? Essa função aqui, pessoal, ela vai se repetir. Então, vai continuar aparecendo essa mesma figura. E como vai ser contado os ângulos? Ó, todos esses ângulos que eu coloquei aqui, eles são referências da primeira volta. Porque quando você trabalha com ciclo trigonométrico, você trabalha com voltas, né? E aqui, pessoal, ó, então a gente fez o quê? A gente deu a primeira volta. Daqui a gente já vai tirar algumas definições, ó. Você percebe que eu coloquei ele aqui, ó, no x, quando o x é maior que zero, ó, esse eixo aqui, ó, você concorda aqui para mim, ó? Se você for analisar o eixo x, aqui é tudo maior que zero. Então é assim, ó. A gente vai adotar a regra, tá? O sentido anti-horário é sempre positivo, tá bom? Você vai ver isso. Quando você se deparar, por exemplo, eu quero seno, vamos supor, tem na questão lá, eu quero seno de 150, eu quero seno de 330. Ó, você percebe que essa pessoa aqui está falando que quer o seno de 330, ela fez esse percurso aqui, ó. Ela veio e fez no sentido anti-horário e parou, por exemplo, para cá um pouquinho, faltando 30 para chegar no 360. Ele parou aqui. Só que essa pessoa também, pessoal, ela poderia ter feito o caminho inverso. De vez ela pegar o sentido anti-horário, ela poderia ter feito o sentido horário. E se ela faz o sentido horário, ó, aqui, ó, para deslocar aqui, ó, ela só andou 30 para chegar aqui no 330, né?
Tá. Como é que eu vou definir se você está no sentido horário ou se você está no sentido anti-horário? Aí vem uma convenção. Quando você vê um ângulo, por exemplo, vai menos 90. Não é que existe o ângulo negativo, tá, pessoal? Isso indica o quê? Que a pessoa andou no sentido horário 90 graus e parou aqui. Tá bom? Quando a gente for construir o gráfico, o sentido horário, a gente vai colocar sempre aqui, ó, antes de encontrar o eixo Y. Vai ficar sempre desse lado aqui. Se a pessoa está andando no sentido anti-horário, então vai sempre para cá. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Como eu falei para vocês, essa aqui eu estou na primeira volta, mas eu posso continuar essa função aqui, ó. Continuar fazendo ela, segunda volta, terceira volta, quarta volta, eu posso fazer isso, tá bom? Beleza. Então, pessoal, eu queria aproveitar que a gente está na função seno e conversar um pouco sobre amplitude. Vou escrever aqui, ó, antes de terminar essa aula, tá? Para não ficar muito extensa. Amplitude. E eu queria falar com vocês sobre período. A ideia de amplitude, pessoal, é assim, ó. Eu quero que você analise e veja, ó, qual que é o máximo que essa função chegou aqui, ó. O máximo é 1, não é? Vem do 0 aqui até 1. Então a gente costuma falar, pessoal, que isso aqui é a amplitude, ó. É o intervalo daqui até aqui. Claro, ó, se você for analisar, ó, quem sai, imagina agora uma reta numérica. Quem sai do menos 1 e vai até 1, andou 2, né? Ó, menos 1 até o térreo. Por exemplo, vamos colocar metro aqui, ó. 1 metro e aqui mais 1 metro, seria 2 metros, né? Para você descobrir a amplitude, você pode pegar essa faixa aqui e dividir por 2, que vai dar o meu 1 metro. Ou você fazer essa análise. A partir do eixo 0, quanto que tem de igual? A partir do eixo 0, quanto que tem de igual? Ah, tem 1 para cima, tem 1 para baixo. Poxa, então a amplitude é 1, tá bom? Tranquilo. Agora vamos lá para a ideia de período. Período, pessoal, é assim, ó. Por exemplo, eu fiz aqui o esquema da primeira volta, tá? Então eu posso pegar o período daqui até aqui, ó. Aqui até aqui, ó. Quando eu completei a minha primeira volta. Quando eu colocar a minha segunda volta aqui, pessoal, colocar a segunda volta aqui, ela vai ser igual a esse movimento da senoide, que a gente chama de senoide, isso aqui. Esse movimento da senoide aqui, o gráfico da senoide vai ser igual para a segunda volta, para a terceira volta. Como vai se repetir, você fala, tudo quando você constrói um gráfico, que ele vai se repetir novamente, isso é um período. Que nem os dias do ano. Não sempre começa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, novembro, dezembro. Terminou um período. Aí começa tudo de novo. Mais outro ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro novamente. Período. Então, período é de 12 meses. Aqui, pessoal, nessa função seno, a gente pegou o período como seno, marcando como uma volta. Ó. Então, daqui até aqui é o período. Claro que se eu continuar esse gráfico, eu vou continuar o gráfico para você ver aqui. Ó. Vou continuar o gráfico, seria mais ou menos assim, tá? Eu vou fazer um esboço meio feio aqui, mas ó, vamos supor que o gráfico parou aqui, ó. Você não precisa pegar o período daqui até aqui, esse ponto, ó, do 0 até o 2π. Se você quisesse, você poderia continuar. A gente chama assim, né? Você pega os dois pontos de pico, ó. Se você analisar a distância, também tem um período. Você pode contar aqui, marcar. Vamos lá contar nos nossos espaços, né? Ó, analisando o período do modo convencional, que vai do 0 até o 2π, tá? Eu teria um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para formar o período eu teria 8. Agora vamos pegar de ponta a ponta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu? Mesmo você pegando com esse ponto, o ponto de máximo, o período continuou o mesmo, tá bom?
Beleza? É isso que eu queria explicar.